não é bem para os colegas advogados, não, mas depois eu te conto lá fora. Mas uma questão fundamental que foi dita aqui, que nós estamos atrasados, antes tarde do que nunca, é realmente conseguir trabalhar com seriedade, não é pedindo, não, é mostrando toda a inconsistência dessa lei, ela não se sustenta, e fazer o adiamento da vigência dela. Então, isso é uma coisa que deve ser o primeiro ponto, conseguir um adiamento disso, porque os condomínios, eles não têm, a gente não encontra nem pessoas, e quando encontra, são aventureiros, são pessoas que realmente fazem uma vistoria meramente visual, porque não dá para fazer de outra forma, a realidade é essa, e fica se gastando dinheiro à toa. Tá certo. Então, o primeiro ponto é se discutir, reunir essas questões que foram colocadas aqui, mas para que isso seja viável, é preciso o adiamento da vigência da lei. Tenha certeza que eu, pessoalmente, estou lutando por isso. Se vamos conseguir, não sei, eu sou apenas um desinteressado. Desculpa, mas a minha posição é, temos que conseguir. Isso a aí. lei é inconsistente, então, não é porque está feita, porque foi mal feita. Não serve para nada. Deve ter um engenheiro trabalhando nesse negócio. Então, tira o crédito desse cara que fez essa lei e tal. Obrigado. Queima ele em praça pública. Bom, meu nome é Paulo Sérgio Pinto. Eu vou tocar 2 pontos rapidamente, porque o assunto a gente poderia ficar discutindo uma tarde inteira, mas vou tocar rapidamente 2 pontos. Primeiro, é uma frase que meu professor de arquitetura, eu sou engenheiro estrutural, engenheiro civil, mas tive, na minha formação eu tive arquitetura também. Me formei no IME. Então, o Lucas Meyerhofer dizia o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Ou seja, se você tiver a pretensão de sempre fazer coisas ótimas, você vai acabar não fazendo o bom. Então, o ponto principal que eu vejo aqui é o seguinte, é que todo mundo fala em fazer vistorias muito abrangentes. Acontece o seguinte, são 270 mil imóveis que precisam dessa vistoria. Se você for procurar fazer vistorias muito abrangentes, você, na realidade, vai acabar não fazendo essa vistoria. Então, eu acho que você, com o mínimo com uma inspeção visual, você consegue detectar 95% dos problemas de uma estrutura. Eu tenho um caso, minha experiência profissional é o seguinte, eu já analisei estruturas que eu não sei como que estavam de pé, porque ela dá 200 sintomas antes de ter propriamente o colapso, chegar propriamente o colapso, tá? Então, a inspeção visual, ela é muito determinante, ela é muito conclusiva em 95% dos casos. Agora você vai dizer, mas não é em 100%. Tudo bem, mas nada é conclusivo em 100%. Uma pessoa, por exemplo, que se propuser a pegar e examinar pilares, por exemplo, você vai examinar um pilar, mas aquele pode não ser o pilar da estrutura que está com problema, tá? Então, ou você examina todos os pilares para manter esse tipo de raciocínio, ou então você pode perfeitamente partir para uma inspeção visual. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, dizer dos riscos de inspeções invasivas. Eu tenho muita experiência, muita vivência de casos onde a estrutura quase foi derrubada no momento de uma inspeção invasiva. Aliás, isso aí vale também para uma analogia médica. Existem muitos procedimentos médicos que acabam matando o paciente, né? É óbvio que a pessoa tem todo o interesse, na verdade, de dar uma sobrevida para aquele paciente, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Um ponto, por exemplo, aqui, é que nós deveríamos somente detectar o problema. Um pilar, por exemplo, com um problema, eu notei que um pilar está com desplacamento, tá? Então, a armadura está aparecendo e aquela armadura aparentemente não está em bom estado. Em vez de eu pegar começar a desbastar aquele pilar com um ponteiro, chamar um operário e mandar desbastar aquilo, eu acho que você tem que pegar e simplesmente avisar daquela condição e depois chamar a empresa que ela vai fazer um travamento, tá, para tentar manter aquela estrutura. Outra coisa dificílima, escoramento é impossível você escorar um pilar, né? Porque a carga normalmente é muito grande, mas fazer pelo menos um travamento, porque uma coisa que a gente tem que ter em conta é o seguinte, o fenômeno da flambagem, qualquer coisa segura uma flambagem, tá? Você tem uma estaca, por exemplo, que ela flamba com um lâmpada altíssimo, ela enterrada num terreno ruim, desaparece o fenômeno da flambagem,
tá? Então, isso, no caso do pilar, eu tive recentemente, amanhã vai ter uma conferencista aqui, que é o Paulo Helene, que ele conhece esse caso bem. É o seguinte, o caso de um pilar, lá no Nordeste, a gente não pode, infelizmente, ficar citando muito dado, mas eu acho que o que cabe aqui é citar o milagre, não o santo. Não é? Então, o pilar, havia suspeita de que o pilar estava em mau estado. Aí começaram a desbastar para verificar o estado da armadura. Acontece que o estribo, a amarração do estribo não estava boa. O espaçamento também estava inadequado, estava maior do que deveria ser. Então flambou uma barra do pilar, uma barra de extremidade, e deu um estalo do pilar. Foi uma correria total. Felizmente a estrutura tinha um grau alto, era bem hiperestática, né? Tinha bastante redundância. Redundância implica em quê? Em segurança contra colapso progressivo. Então, com isso, a estrutura reorganizou as forças e não aconteceu nada. Mas o ponto é o seguinte, é que uma medida aparentemente boa, que seria inspecionar um pilar criteriosamente, poderia ter derrubado o prédio. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de sair quebrando pilares. Tá? Obrigado. Bom, é só isso, eu não quero ser curto. Obrigado. Obrigado. Agora Raul, você vai ser o Gama. Você vai ser o último. Rubens Gama. Inicialmente, boa tarde a todos, na pessoa do Abílio, que magistralmente presidiu aqui a mesa. Meu contato com a lei veio anterior, esse tipo de lei veio anterior à lei do Rio de Janeiro, que a lei de Niterói, surgiu uma lei municipal de Niterói, anterior à lei do Rio de Janeiro, tanto a estadual quanto a municipal. E, inclusive, a lei, justamente lá em Niterói, ela é mais abrangente, que ela manda aplicar a BNT. Só que lá em Niterói ainda não foi regulamentada. Então, é outra coisa que eu chamo a atenção aos senhores, que dependendo aonde for fazer a obra, tem que ter muita atenção à lei local. Então, de repente, a metodologia utilizada aqui no Rio de Janeiro não serve para outro município que tem uma legislação específica. São concorrentes na capacidade de legislação, tanto o Estado quanto o município. E os senhores têm que ter a noção que se aplica a lei mais protetiva, ou seja, aquela que dá maior proteção à sociedade. Então, é uma colocação aí. Tem, com relação ao aspecto da CAT, que foi muito comentado aí, eu tenho um posicionamento muito específico, que do jeito que está a CAT, a lei de informação, permite os CREAs dar determinada informação, mas ele não autoriza o CREA expor informações de terceiros que não tenham relação com o CREA. Lá, hoje em dia, colocando nosso CPF no site, você vai ver o acervo das ARTs. E expõe a quem não nos deu autorização para expor eles, os nomes deles e o que eles contrataram a gente. Isso, o CREA está sujeito a uma ação de indenização, não só vocês, como a gente também, porque esse contratante nosso, que está esses RTs, não autorizou a divulgação do nome deles como realizaram esse serviço. Isso é complicado, tá? Da responsabilidade civil. O CREA, pela lei de informações, poderiam dar informações sobre os seus profissionais, mas não poderiam constar lá o nome de quem contratou e a relação de que realizou um serviço X, Y e Z. Mas ele não pode falar para quem eu fiz. Isso está invadindo o direito de terceiros que não tem nenhuma relação com o Conselho. Foi quem me contratou. Sim, mas essas empresas aí é uma outra relação. Eles não são obrigados, porque, na verdade, na hora tem uma série de aspectos aí de outros direitos que eu não vou comentar aqui, nem está para dar margem, que posteriormente até pode contar, que pode dar problema para essas empresas, né? E então seria uma coisa aí, que
ao meu ver, não sei se até pergunta para o doutor Márcio, ao meu ver, isso caberia em indenização. Caberia ou não? Olha, cabe pelo seguinte, porque dependendo, vai caber indenização a partir do momento que gerar dano. Mas pelo menos uma obrigação de fazer do CREA retirar esse dado da base, sim. Porque consultando a relação de ARTs do profissional, ele aparece o nome do contratante, o endereço do contratante, qual foi a especificidade. Isso invade a privacidade não só do profissional técnico, mas do contratante. Porque ali você consegue pegar o nome, vinculação dos dados pessoais dele, nome completo e endereço. Essa pessoa não tem relação nenhuma com o CREA, ela não autorizou nada ao CREA. A lei de acesso à informação, ela foi feita para dar transparência à administração direta e indireta e às autarquias. Os conselhos profissionais, CREA, CAL, OAB, eles são considerados autarquias especiais. Então, elas têm uma mitigação de normas, tanto de direito privado quanto de direito público, direito administrativo. Então, ela se submete a essa lei de acesso à informação. Porém, eu acho que o CREA está expondo dados demais. E eu acho que isso é temerário, é algo que a Procuradoria internamente deveria se tratar com mais cuidado, justamente por conta disso. Daqui a pouco você está pipocando a ação aí. E outra coisa que, só complementando para a doutora Bíblia poder terminar, acho que muita gente falou aqui, a lei já está posta, a lei existe, ela está vigente e está regulamentada. Para ela deixar de existir agora, teria que ter uma demanda com uma justificativa plausível para suspensão dela, da efetividade dela. Só órgãos de classe, o Ministério Público, com fundamentação adequada, que ela pode ser ruim por um aspecto, mas tem outros aspectos bons. Então, tem que ver com exatamente a paralisação do vigor dela, aqui a âmbito do município do Rio de Janeiro, é onde está valendo, que uma coisa meio esquisita aconteceu, que o decreto que regulamentou a lei estadual foi um decreto do Executivo Municipal. Ou seja, não foi o Executivo Estadual que regulamentou a lei dela, foi regulamentada por um decreto, o próprio decreto 32 mil e pouco, que regulamentou a lei estadual. Uma coisa bem esquisita. E também foi o mesmo decreto que regulamenta também a lei municipal. Não é normal. Me falaram a informação do pessoal técnico que teria uma lei municipal que permitiria fazer isso. Se existe, tem que saber se essa lei também é legal e se isso seria legalmente isso aí. Seria uma forma de tentar abranger isso aí. Agora, ao meu ver, nós engenheiros temos que tomar muito cuidado, porque na verdade o Estado está querendo se exonerar da responsabilidade dele, colocando os engenheiros como pretextos fiscais. Teremos que elaborar laudos, indicar informações. A multa aqui no Rio de Janeiro, se você deixar de informar, mesmo por culpa, por não ter observado, é R$5.000, paga R$5.000 se você deixar de ver e informar. Então, há responsabilidade civil, criminal, sérias. E a gente tem que se atentar do que a gente faz. Exatamente. Então, essa é a minha colocação aí. Monetária. Bom, meus amigos, eu fiquei satisfeito. Rubem, Gama, obrigado. Fiquei satisfeito que as pessoas estão se conscientizando. Nós temos que batalhar, porque como está, não está bom. Não está bom. Temos certeza disso. As pessoas estão pagando já. Estamos pagando, muitos já estão pagando, eu também, laudos de vistoria aí, que não valem coisa nenhuma. Essa é que é a verdade, do jeito como está. Então, vamos tentar ver se as nossas preces atingem o Olimpo. Eu estarei aí
Eu não sou conselheiro do CREA, mas o Agostinho me colocou numa comissão que vai discutir com eles lá e eu vou tentar levar, inclusive, aquilo que eu escutei aqui. Levar e impulsionar. Algumas pessoas estão tirando partido político dessa lei, que ela é muito boa, é importante para justificar a participação política, e outros também, alguns interesses que não estão bem explicados, eu não vou dizer aqui, mas que parece que existem. Então, agradeço a participação de vocês, muito obrigado. E encerremos agora, por hoje. Teremos mais. Obrigado.